Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Andrea Barbour, eu sou artista visual, bailarina, performer, graduada em gestão ambiental. O que eu vou trazer para vocês nessa videoaula hoje é resultado de uma das minhas pesquisas na intersecção entre as linguagens artísticas. Esse é um estudo que eu faço desde 2013 e tem o atravessamento de um olhar visual da fotografia e atravessada por um corpo que dança. Então, é essa confluência de um corpo que está na cena, mas que também está fora dela, capturando a cena. Então, hoje nós vamos aprender a fotografar a partir da técnica dos pés ao léu. Eu intitulei dessa maneira porque, para mim, esse nome engloba bastante do que revela essa imagem que se cria através dessa técnica. Mas o que seria isso? É uma técnica fotográfica que prolonga a paisagem e a captura na vertical, usando o modo panorâmico do celular. Então, por isso que o título dessa videoaula também é Ressignificando a Fotografia com o Celular. Ao longo do processo, vocês vão entender por quê. O modo panorâmico do celular é nada mais, nada menos do que registrar a paisagem numa horizontalidade onde você captura de um ponto a outro. Esse modo exige um movimento, então não é um único clique. Você dá o clique no início da imagem, você caminha o celular para, normalmente, no horizonte, até que você clica novamente para finalizar a imagem. Então, recapitulando, a fotografia panorâmica em celulares é uma técnica que permite capturar uma ampla cena ou uma paisagem em uma única imagem. O recurso da fotografia panorâmica nos smartphones utiliza a tecnologia da câmera para capturar várias fotos consecutivas e, em seguida, as combina automaticamente em uma imagem panorâmica final. Quando você ativa o modo de fotografia panorâmica, a câmera te guia a mover o dispositivo em uma direção específica enquanto mantém o objeto principal no centro do quadro. À medida que você move o celular, a câmera captura várias fotos em sequência. O celular, então, usa algoritmos e processamento de imagens para analisar as fotos capturadas e combinar essas imagens em uma única imagem panorâmica. Ele alinha e mescla as fotos para criar uma transição suave entre elas, garantindo que não haja sobreposições e lacunas perceptíveis. Geralmente, o resultado final é uma imagem com uma proporção ampla, permitindo que você capture uma visão mais abrangente do ambiente ao seu redor. É uma ótima opção para fotografar paisagens, horizontes urbanos ou qualquer cena que seja maior do que a área que uma única foto pode abranger. É bem importante seguir as instruções da própria câmera e mover o celular de forma suave e constante. Você pode capturar vistas impressionantes de uma forma conveniente e rápida, sem a necessidade de equipamentos especializados. É uma ótima maneira de explorar e registrar cenas amplas com um dispositivo que está sempre a seu alcance.
Agora que vocês entenderam um pouco mais sobre como funciona a fotografia panorâmica, eu vou fazer um convite para que a gente subverta um pouco essa técnica e a coloque quase de ponta cabeça. E assim a gente vai descobrir o que é a fotografia dos pés ao léu. Então, se até agora a gente estava falando de uma fotografia panorâmica que captura a linha do horizonte, ou seja, a gente fez esse movimento com a câmera do celular, a minha proposta na fotografia dos pés ao léu é que a gente pegue o celular que está reto e coloque-o deitado e que ele faça um movimento de baixo para cima. Então, daí vem o nome, fotografia dos pés ao léu, porque é uma panorâmica que registra a imagem do meu pé, passando por tudo que tá na minha frente, seguindo até chegar no infinito da paisagem, que seria o léu. Então, nessa pequena fatia vertical, você vai ter tudo o que está abaixo dos seus pés até tudo o que está acima da sua cabeça. Isso pode parecer uma coisa simples, mas quando você coloca essa realidade que é completamente tridimensional, ou seja, tudo que está, tudo, quando eu digo tudo, é a imagem, né? Tudo o que você vê abaixo do seu pé até ao topo da sua cabeça, chapado numa imagem bidimensional. Para iniciar a parte prática da nossa aula, eu escolhi um lugar que eu gosto muito em São Paulo, o Parque Trianon, que fica na Avenida Paulista. Esse parque é atravessado pela Alameda Santos. Essa rua corta o parque no meio. Esse é um lugar em São Paulo que muitas pessoas vêm para fazer fotografias. Aqui é um espaço que é muito interessante de mostrar uma coisa que está acontecendo abaixo dos meus pés. Então eu estou numa ponte, tem o meu pé, tem esse ladrilho, tem uma grade, tem aquela profundidade mais distante que é a avenida, os carros passando, uma linha que afunda no horizonte e esse céu coberto de plantas e árvores. Então, como colocar tudo isso numa mesma foto bidimensional? Como eu coloco todas essas texturas desse chão que se alongam para essa textura que acontece nessa grade, se prolonga para a estrada, para a rua, pega o movimento dos carros e se expande para um céu que vai até o topo da minha cabeça. Vamos pegar o nosso celular, abrir o aplicativo da câmera e encontrar a opção de fotografia panorâmica. Em alguns dispositivos, isso pode estar localizado nas configurações da câmera, em outros pode ser ativado através de um ícone específico. Posicione o celular no ponto de partida da cena que deseja capturar e toque no botão de captura. O objetivo é manter uma velocidade de movimento constante e suave, evitando trepidações ou movimentos bruscos. Continue movendo o celular até que a linha ou o guia de captura alcance o ponto final desejado da cena. Geralmente, o aplicativo emitirá um sinal sonoro
ou exibirá uma mensagem para indicar que a captura panorâmica foi concluída. Mesmo posicionada no mesmo local, qualquer pequena mudança que eu realizo na distância das minhas mãos e dos meus braços em relação ao meu corpo muda completamente o resultado final da imagem. Quando eu digo evitando trepidações ou movimentos bruscos, é quando a gente está pensando numa fotografia sem interferências. Mas a grande magia da fotografia panorâmica é que você pode usar isso para criar outros tipos de edição de imagem ao vivo enquanto você clica. O mesmo efeito pode ser incorporado caso alguém esteja passando enquanto você está registrando a cena. Qualquer movimento que aconteça na sua paisagem vai refletir em alguma distorção na imagem final. A distorção ou o desenho que se forma na imagem final é uma combinação do movimento que você faz com o celular para registrar a cena com o movimento que acontece diante da lente. Eu, enquanto artista da dança, também paralelamente à artista visual, comecei a ficar fascinada pela fotografia dos pés ao léu, justamente porque ela é resultado de um movimento. E eu comecei a ligar esse movimento do clique, ou seja, um movimento que é necessário que se faça para a captura daquela paisagem, a um movimento que dança, a um corpo que dança, a um corpo que se move de uma certa maneira que captura uma paisagem. E por que a dos pés ao léu é um pouco mais interessante do que a fotografia panorâmica na horizontal? Na horizontal, a gente tem uma tranquilidade de seguir a linha do horizonte, que nos guia e nos dá um conforto para fazer esse clique. Quando a gente se propõe a fotografar de baixo para cima, um movimento dos braços, da coluna, da cabeça, do queixo, do olhar, do pé, do quadril, tudo isso está inserido no movimento que captura essa paisagem dos pés ao léu. É quase como se fosse um pouco mais sofisticada, porque envolve outros movimentos, envolvem outros equipamentos do corpo para que essa fotografia aconteça. E quanto mais você se movimenta, quanto mais você mergulha, se interessa por esse movimento, mais interessante a fotografia sai. Outro ponto é a inserção do meu próprio corpo nessa imagem. Porque quando eu fotografo dos pés ao léu, eu já estou inserindo o meu pé. Eu posso não enquadrar o meu pé, eu posso enquadrar um pouco à frente do meu pé e fazer essa captura até o infinito da cena da mesma forma. Mas já que eu estou inserindo o pé, ou seja, eu estou me colocando diante daquela cena, estou dizendo que eu estou presente naquele lugar, eu comecei a cada vez mais revelar outras partes do meu corpo. Então, se eu comecei pelo pé, depois eu comecei a vir um pouco mais a perna, depois um pouco mais o quadril, até que eu cheguei no meu rosto.
Então, eu inseri todo o meu corpo nessa paisagem vertical. Aí você tem 2 lugares onde você pode dar o play inicial do clique. Isso vai depender da maneira como você vai segurar o celular e o movimento que você vai fazer para tirar a foto, o movimento que aquela foto necessita. Então, você pode usar o seu dedão e clicar na tela mesmo, como a gente tem feito até agora. Então, posicionou na parte de baixo, pega o dedão, clica, solta e segura e continua o movimento. Ou às vezes, principalmente quando você vai fazer o selfie, é difícil apertar o botão na tela. Então você usa o botão lateral que clica. Normalmente todos os celulares têm um botão lateral que clica a foto. E aí fica mais fácil de você, na hora do selfie, fazer o primeiro clique. Então ficaria mais ou menos assim. Você posiciona para você e aí você, com o indicador, clica no botão lateral e aí continua o movimento. Por que você usa o lateral? Porque como você está virada para você, você não enxerga o botão na tela. Então você usa o lateral. A fotografia panorâmica tem uma regulagem automática de abertura, velocidade do obturador e tempo de captura na fotografia. Quando você ativa um modo de fotografia panorâmica e começa a mover o dispositivo, o aplicativo trabalha em conjunto com os sensores para analisar a luz ambiente e ajustar automaticamente as configurações ideais. A abertura é o tamanho da abertura do diafragma da câmera, que controla a quantidade de luz que entra no sensor. Na panorâmica, essa abertura é ajustada automaticamente para garantir que haja luz o suficiente em toda a cena, independente das variações de iluminação que podem ocorrer. A velocidade do obturador se refere ao tempo que o obturador da câmera permanece aberto para permitir a entrada de luz no sensor. Na fotografia panorâmica, a velocidade do obturador é ajustada automaticamente para garantir que todas as áreas da cena sejam devidamente expostas, mesmo que você esteja movendo o celular enquanto captura a imagem. O tempo de captura é o período de tempo durante o qual o sensor da câmera estará capturando a luz para criar a imagem. Na panorâmica, o tempo é ajustado automaticamente para acomodar o movimento do dispositivo e garantir uma exposição uniforme em todas as partes da cena. O aplicativo é responsável por coordenar esses ajustes em tempo real à medida que você move o celular. Ele usa algoritmos e sensores para medir a luz ambiente e fazer os ajustes necessários nas configurações para obter uma exposição correta e equilibrada em toda a imagem panorâmica. Uma possibilidade que você pode usar é bloquear a exposição e o foco em uma determinada área que você deseja fixar essa configuração. Então, vamos supor, você deseja que a configuração de toda a cena panorâmica se baseie apenas na configuração necessária para fotografar o céu. Então, você pode usar o bloqueador de exposição e de foco. Então, para bloquear a autoexposição e o autofoco, abra o aplicativo da câmera, posicione a lente diante da imagem que você deseja capturar, toque na tela para definir o ponto de foco e exposição
na área desejada da cena. Isso geralmente é feito tocando no ponto onde você deseja que a câmera se concentre. Quando você toca na tela, é provável que apareça alguns indicadores visuais, como um quadrado ou um círculo, para mostrar onde o foco e a exposição estão sendo definidos. Para bloquear o AE e a F neste ponto específico, mantenha pressionado o dedo na tela e no local de foco escolhido. Alguns aplicativos exibirão uma mensagem ou um ícone para indicar que o AE e a F estão bloqueados. Com o AE e a F bloqueado, você pode recompor a cena, movendo o celular ou ajustando o enquadramento, sem que as configurações de exposição e foco sejam alteradas automaticamente. Uma vez que a autoexposição e o autofoco esteja bloqueado, você pode tirar a foto pressionando o botão do obturador ou qualquer outro botão designado para essa captura, sem que as configurações se modifiquem. É importante observar que o processo de bloquear AE e AF pode variar ligeiramente dependendo do aplicativo da câmera e do modelo do celular. Alguns dispositivos podem ter um botão dedicado para bloquear o AE e a F, enquanto outros podem exigir um toque e segurar na tela ou explorar as configurações do aplicativo. Essa maneira de olhar o mundo e registrar a realidade guarda muitos segredos e desafios para ser desvendados. Um deles que eu consigo trazer nesse pequeno tempo de aula que temos é o efeito do espelho. Ele acontece quando, durante a captura, você muda a posição em que você mesma se encontra. Então, você inicia com a câmera virada para você, fazendo uma posição. Quando a câmera chega no espelho, você muda a posição que reflete no espelho. Isso faz com que a imagem que está sendo refletida do seu corpo não é a mesma que aparece no selfie. Essa conexão entre céu e terra, que a verticalidade dessas imagens provoca, pode não só revelar aonde os meus pés tocam, mas o que a minha mão toca ou realiza ou enxerga ou sente. Cada imagem vertical dos pés ao léu tem um tamanho, porque todas elas começam num ponto e terminam num infinito desconhecido. E nesse espaço, tudo é possível. Portanto, é uma fotografia, um jeito de fotografar cheio de movimento, cheio de pequenos segredos escondidos. E aí eu deixo na mão de vocês explorar essas possibilidades. Dentro de cada um vai surgir uma nova fotografia que nunca existiu. Eu trago aqui uma maneira, uma sugestão, uma provocação de como ela pode acontecer. Mas o movimento que pertence ao seu corpo vai resultar numa foto originalmente sua, que vem de você. Então eu convido vocês a se mergulharem nessas possibilidades e, se puderem, me mandem os resultados, que eu vou ficar feliz de saber como que isso foi atravessado por aí.